Olá, boa noite. Segunda-feira, 26 de outubro. O TVU Jornal Segunda Edição começa agora com os destaques de hoje. Banqueiros propõem 10% de reajuste salarial e bancários voltam ao trabalho depois de quase 3 semanas em greve. Enem 2015. Unifev recebe milhares de alunos da região para fazer uma das provas mais importantes do país. E o governo estadual anuncia mudanças para 94 escolas. Em Votuporanga, nenhuma unidade deve ser fechada. No futebol, o FFC empata e garante vaga na final da Série B, depois de 21 anos. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal. Começamos o TVU Jornal de hoje falando sobre a reorganização escolar prevista já para o próximo ano. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo anunciou hoje de manhã que cerca de 94 escolas do estado vão passar por mudanças. Em Votuporanga, unidades de ensino também passarão pela reorganização do ensino escolar. De acordo com a diretoria de ensino, nenhuma escola será fechada. Ainda esta semana, uma reunião será promovida para definir os detalhes dessa reorganização na cidade. Ela vai definir, por exemplo, quais unidades escolares vão receber, por exemplo, o ensino médio ou o ensino fundamental 1 e 2. Com a decisão anunciada nesta segunda-feira, em todo o estado serão disponibilizadas 94 escolas. 66 delas serão utilizadas pela rede municipal, como creches ou pelo próprio governo estadual, como unidade de ensino técnico. As outras 28 ainda têm destino incerto. A reorganização escolar vai separar a maioria das escolas em unidades de ensino fundamental 1 para crianças do 1º ao 5º ano, ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano e ensino médio. No início do mês, estudantes de Votuporanga saíram às ruas gritando palavras de ordem contra esta medida que mudará vários alunos de escola por conta da reorganização. O movimento contou com o apoio de professores por meio do sindicato da categoria, a APOESP. Já a Diretoria Regional de Ensino disse que em Votuporanga nenhuma escola será fechada, mas algumas sim vão passar por mudanças. Stephanie Barbará vem agora com os principais assuntos desta segunda-feira aqui no Noroeste Paulista. Olá, Stephanie. Olá, boa noite. Um açougueiro de 20 anos morreu a tiros no sábado em Araçatuba. De acordo com a polícia, a vítima trabalhava em um mercado quando o suspeito chegou no local atirando. O homem foi atingido por 5 tiros. Ele foi levado para a Santa Casa de Araçatuba em estado grave, mas não resistiu. O suspeito teria fugido em uma moto. A polícia ainda não tem pistas do indivíduo. Em Birigui, um jovem de 19 anos também morreu depois de ser baleado na madrugada de sábado. Segundo a polícia, 2 pessoas em uma moto chegaram à casa da vítima e a chamaram pelo nome. Ao sair para ver quem era, a vítima levou 3 tiros. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu. Os suspeitos ainda não foram encontrados. A polícia vai investigar o que teria motivado o crime. Um cachorro que estava sumido há 15 dias foi resgatado em Tanabi pelo Corpo de Bombeiros. O animal estava preso em um barranco, bem afastado das casas. Um homem passava próximo do local quando ouviu os latidos do cachorro. Os bombeiros foram acionados e tiveram trabalho para conseguir resgatar o animal, pois o local era de difícil acesso. Segundo a corporação, a equipe levou aproximadamente 1h30 para conseguir tirar o cachorro. Uma cobra de um pouco mais de 1,5 metro de comprimento foi capturada por bombeiros de Novo Horizonte. O réptil estava dentro da cozinha de uma casa. Após a captura, a cobra foi solta em seu habitat distante da área urbana. Esses são os destaques de hoje. Mais notícias amanhã no TVU Jornal, primeira edição. Até lá! E agora à tarde, bancários de várias cidades do país participaram de assembleias para avaliar as propostas dos bancos de reajuste de 10% nos salários, benefícios e ainda participação nos lucros. A federação também propôs correção de 14% nos vales refeição e alimentação. O Comando Nacional dos Bancários orientou a aceitação dessa proposta e o fim da greve.
Depois de quase 3 semanas de paralisação, os bancários, hoje, os bancos particulares voltaram às atividades normais em Votuporanga e amanhã devem voltar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A nova proposta também retirou o pedido de compensação total das horas não trabalhadas durante o período de greve. Enem 2015, milhares de alunos de Votuporanga e região fizeram a prova sábado e domingo aqui na Unifev. O final de semana foi de ansiedade para estes estudantes, que vieram de toda a região. Antes dos portões abrirem, vários jovens já estavam esperando para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2015. Os portões abriram ao meio-dia e fecharam pontualmente a 1h da tarde. A prova aconteceu nos 2 campos da Unifev. Em Votuporanga, cerca de 5.000 estudantes participaram do Enem. No Brasil, mais de 7 milhões de estudantes se prepararam para a prova. O gabarito oficial do Enem vai ser divulgado até a próxima quarta-feira, segundo o MEC. A prova é uma das mais importantes do país. Além da seleção de vagas em universidades públicas, o Enem é obrigatório para estudantes de escolas públicas interessados em bolsas de estudos parciais ou integrais em universidades particulares por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni. Bolsas de intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras e para universitários que querem financiar um curso superior por meio do FIES. Este ano, 740 candidatos foram eliminados em todo o Brasil. Houve 3 casos de postagem de fotos das provas dentro do local das provas. Dos 7.700.000 candidatos confirmados, 25% faltaram ao exame. No próximo bloco, uma nova variedade de uva desenvolvida pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, promete mais produtividade e economia aos produtores da região. Vamos falar também de solidariedade. Curso de Direito da Unifev repassa a verba à Santa Casa de Votuporanga. A gente volta já já. Uma nova variedade de uva está sendo testada pela Embrapa aqui na região. A variedade alinha-se ao conceito de produção agrossustentável. Faz tempo que eu não aprecio uma uva tão saborosa, ainda faltando 10 dias para a maturação esperada. Muito boa mesmo. Essa é uma das características da uva Vitória. Ela é preta, sem sementes e está sendo testada no interior do estado de São Paulo. Essa nova qualidade foi apresentada durante o Dia de Campo, promovido pela Embrapa Uva e Vinho em Urânia. A uva Vitória é o resultado do cruzamento entre as uvas Niagara Branca com a Venus. Aqui na região de Jales, ela começou a ser testada pela Embrapa Uva e Vinho em 2004. A criação da variedade em si é rápido, mas que temos que avaliar 3, 4 anos na Embrapa e depois mais 3, 4 anos em área de produtor. A novidade é que ela deve chegar em breve na casa dos brasileiros. Os cachos graúdos chamam a atenção e a novidade é o sabor. Para chegar doce na mesa do consumidor, é preciso que ela alcance o grau Brix de 19. O Brix é medido por esse aparelho aí e tem como referência 1 grama de açúcar a cada 100 de suco. Por isso, quanto mais grau tiver, mais doce a fruta é. A uva Vitória também é resistente ao míldio, doença que acaba com a planta. Por isso, gera uma economia de até 70% no uso de fungicida. Fatores que tornam o cultivo da espécie vantajoso. E isso traz um benefício enorme para a natureza, para o consumidor, para quem aplica e também para o produtor, no caso que permite diminuir o custo de produção. As pesquisas estão sendo desenvolvidas na propriedade do seu Joel. Ele acompanhou de perto o desenvolvimento dessa uva. Viu características como 2 cachos bem carregados por planta, além das folhas serem bem vistosas, uma vez que para manter as pragas longe dos pés são necessárias apenas 20 pulverizações por safra, enquanto que em outros cultivos pode chegar a 90. Até o momento, como produtora, ela é perfeita, dá grande tonelagem de produção por hectare, é uma uva precoce. Agora precisamos ver a aceitação dela no mercado. Seu Sérgio, que mostramos no começo da reportagem, se animou ao conhecer a uva. O ex-produtor está pensando em voltar à ativa junto com o irmão. Acredita que a fruta tem espaço garantido na mesa do brasileiro.
Há tempos que a gente tem buscado uma variedade bastante resistente, né? Porque meu irmão continua na propriedade e ele produz de modo natural, sem aplicação defensiva. Eu acredito que essa variedade seja uma variedade possível de se produzir de modo orgânico e natural. De acordo com os especialistas da Embrapa, o recomendável é que sejam colhidas de 28 a 30 toneladas por hectare quando há uma safra anual. Já quando são 2 safras, que a colheita em cada uma seja em média de 20 toneladas para manter a qualidade da fruta. E o prefeito Júnior Marão entregou no último sábado a Casa do Produtor Rural e a nova sede da Cooperativa Agropecuária dos Apicultores do Noroeste Paulista, a Coapinsp. No evento, produtores rurais receberam cheques por serviços ambientais do programa Vida ao Marinheirinho. A nova Casa do Produtor Rural de Votuporanga, localizada no 5º Distrito Industrial, cedia a Associação dos Produtores de Borracha do Noroeste Paulista e também a Cooperativa de Agricultura Familiar de Votuporanga, a Codafavo. Lideranças políticas, cooperados, familiares de homenageados e a imprensa prestigiaram o evento. Nos discursos, foi explicado que o prédio tem como função estabelecer o centro de difusão e de novas tecnologias, com atendimento aos produtores rurais por meio de palestras, reuniões e treinamentos. O ex-deputado federal João Dado foi responsável pela emenda parlamentar da obra no valor de R$ 195 mil. A Coapinsp está fixada em um prédio próximo à Casa do Produtor, que foi adequado para a produção e engarrafamento de mel. A emenda para a obra é do deputado e ex-ministro de Portos, Edinho Araújo. Durante a cerimônia, a SAEB realizou a entrega de cheques de pagamento por serviços ambientais do programa Vida ao Marinheirinho de recuperação ambiental e proteção de córregos e nascentes. Os recursos são provenientes da SAEB Ambiental, representada pelo superintendente Oscar Guarizo e pelo gestor de meio ambiente Gustavo Galo, e também do governo do estado, para os produtores rurais desenvolverem ações de preservação e manutenção de nascentes do córrego do Marinheirinho, localizadas em suas propriedades. E a segunda-feira foi de céu nublado. Agora à tarde fez 31 graus em Votuporanga e a previsão é de chuva agora à noite. A estudante de jornalismo Nádia Martins traz agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Olá, boa noite. Muitas nuvens na capital nesta terça-feira. As áreas de instabilidade sobre a cidade de São Paulo devem aumentar no decorrer do dia, com formação de mais nuvens carregadas, o que favorece a chuva, mínima de 18 e máxima de 25. Em São José do Rio Preto, sol entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora, mínima de 22 e máxima de 31. Em Votuporanga, o sol aparece, mas o dia segue predominantemente nublado e também deve chover por aqui. Amanhã, os termômetros devem marcar mínima de 20 e máxima de 32 graus. A chuva forte pode chegar também a importantes rios e reservatórios da região sudeste, que vem operando com nível muito baixo de água. Boa noite e até amanhã. Moradores do residencial Francisco Marim Cruz, em Votuporanga, ganharam uma praça na última sexta-feira. O espaço é destinado ao esporte e ao lazer. A Praça de Esportes conta com um projeto de paisagismo, campo de malha, campo de bocha, minicampo com vestiários, banheiro e quiosque com churrasqueira. O investimento na obra foi de quase R$ 326 mil, em parceria com o governo do estado de São Paulo. A praça é mais uma conquista para moradores como o seu Valdomiro, que sempre lutou por um espaço assim. Esse espaço é de muita importância, que a gente aqui arruma amizade com os amigos, diverte, né? Trabalha a semana inteira, chega no sábado depois de meio-dia, domingo a gente tem onde vir, né? Que diverte, joga uma bote, brinca, todo mundo vê o pessoal tudo feliz, é tão gostoso, tão bom, né? A Praça de Esportes leva o nome de João Toloni, que teve uma grande atuação na área da saúde na década de 40 e também participou da primeira campanha estadual de vacinação contra a poliomielite. A filha comenta que a família fica agradecida com a homenagem. É gratificante, merecidamente, é uma emoção muito grande. Estou muito feliz em nome de toda a família Toloni. A área esportiva foi uma solicitação da população
e além de ser um espaço para o lazer, vai contribuir também para a valorização daquela região. Não só o campo de bote, são 2 canchas, mas também a malha, campinho de futebol, quiosque, o pessoal jogar baralho, churrasqueira, vestiário e também tudo iluminado, né? Então pode ser também no período noturno. Fico muito feliz. E o assunto agora é solidariedade. A Unifev entregou mais de R$10 mil à Santa Casa de Votuporanga. O repasse foi no auditório do espaço Unifev Saúde e contou com a presença de diretores e colaboradores das 2 instituições. Esta é a segunda vez que a Unifev repassa verba para a Santa Casa, com dinheiro arrecadado pelo curso de Direito durante o ciclo de carreiras jurídicas. Este ano, as palestras de atualização profissional foram no mês de setembro. E o valor arrecadado, R$ 10.470, vai beneficiar os pacientes do SUS. Um hospital que vive momentos difíceis, como a Santa Casa de Votuporanga, onde nós atendemos praticamente 70% SUS. Todo o recurso é bem-vindo para a Santa Casa. Todo o recurso é muito bem-vindo, principalmente em fim de ano, onde a gente tem que pagar o 13º dos funcionários. Esta forma de levantar recursos para o hospital foi idealizada no ano passado pelo juiz da Vara do Trabalho de Votuporanga, José Antônio Gomes de Oliveira, em parceria com o Centro Universitário. Procuramos a faculdade, que foi muito receptiva, de aliar a mostra do conhecimento para os alunos com palestras de profissionais que tiveram sucesso em suas carreiras, de trazer a renda das inscrições das palestras para uma instituição de caridade que foi a escolhida, foi a Santa Casa. A coordenadora do curso de Direito da Unifev diz que ações como esta ajudam na formação de cidadãos mais conscientes e atentos aos problemas sociais. À medida que nós podemos, ao mesmo tempo, agregar em um evento a distribuição de saberes, de cultura, de atualização, a população acadêmica e também a população em geral, e ao mesmo tempo reverter essa renda em benefício da comunidade aqui representada pela Santa Casa, creio que nós estamos realizando um ideal de qualquer universidade comprometida e engajada no seu contexto. E se você conhece algum projeto legal que possa ser mostrado aqui no quadro Solidariedade, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, é o 99624-9295 ou também pelo telefone fixo 3405-9978. E no próximo bloco tem futebol. FFC empata com o Noroeste em Bauru e garante vaga na final da Série B. E ainda domingo de festa do futebol amador da região. Você vai ver os times que venceram o Campeonato Rural José Carlos Machado Pereira, o palmeirense. A gente volta já já. O Fernandópolis Futebol Clube vai disputar a final da Série B do Campeonato Paulista. O clube garantiu a classificação ontem de manhã em Bauru, com um empate em 2-2 com o Noroeste. Com o resultado, o FFC termina a segunda fase do torneio na liderança do Grupo 4 com 19 pontos. O adversário agora será o São Carlos, líder do Grupo 5. O jogo está marcado para o próximo domingo, às 9 da manhã, no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis. A final do Campeonato Rural José Carlos Machado Pereira, o palmeirense reuniu dezenas de pessoas no campo do Barreiro neste domingo, para a grande final da competição. A grande decisão do Campeonato Rural de 2015 foi bastante disputada. Antes do jogo começar, os times prestaram homenagem à TV Unifev pela divulgação do futebol amador. A primeira final do dia foi da categoria dos aspirantes, com o clássico da região norte da cidade, Unidos do Poço Bom contra o Barreiro. E foi o time dono da casa quem abriu o placar ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, o Unidos do Poço Bom, com o uniforme azul, bem que pressionou, mas não conseguiu o empate. Barreiro campeão.
O jogo mais esperado da categoria titular contou com Paris contra o time da Fazenda Léo Comor entre os finalistas. As duas equipes fizeram um jogo equilibrado. Gol apenas no segundo tempo e de Paris, em cobrança de pênalti. Resultado final, 1-0. E na premiação, festa dos campeões. E as emoções do futebol amador não param, não. No próximo dia 31 de outubro tem início o primeiro campeonato aberto de minicampo José Roberto de Carvalho Borges. São 3 grupos de 4 equipes brigando pelo título. Edivandro Ferreira, Paris e Barreiro estão comemorando o título. Como é que funciona isso, hein? O Ruralzão tem espaço aí para 2 campeões? Boa noite. Já vou explicar então o que é titular, o que é aspirantes. Deixa eu só dar boa noite pro pessoal de casa também. Excelente noite para vocês. Vamos que vamos nessa semana que está apenas começando. E começa já com o nosso Uniesportes. Tchau, boa noite para você, rapaz. Manda aí seu boa noite pro pessoal. Beleza. Bom, Tchalão, você sabe qual que é a diferença aí entre aspirantes e titulares? Vamos explicar então para você, Tchalão, e o pessoal de casa também. É o seguinte, aspirantes é aquele pessoal que, assim, ou já parou de jogar, sabe, já até com um pouquinho mais de idade, ou então aquele pessoal mais novinho, e que talvez a habilidade ainda não esteja tão aflorada, digamos assim. É o pessoal um pouquinho mais calmo, digamos assim. Então eles fazem um jogo antes, porque talvez nos titulares, né, no time principal, ele não teria tanta oportunidade de jogar, então por isso que surgiu os aspirantes. Todo futebol amador tem aí essa categoria aspirantes. Os titulares é o pessoal bambambam, já é o pessoal que sabe dos Paranauê, digamos assim. Então o pessoal é aquele que joga um pouquinho melhor, por isso que sempre tem 2 categorias, aspirantes e titulares. Mas nesse campeonato rural que teve aqui em Votuporanga, a emoção foi nos 2. Parabéns para todas as equipes que participaram, tanto nos aspirantes quanto nos titulares. Enfim, parabéns. Parabéns também ao Ortiz, também, que é o que organiza ele, a Marineusa, pessoal da Arave, que está aí sempre correndo com o futebol amador aqui em Votuporanga. Beleza, Tchalão? Tchalão, quando jogava bola, o cara era fera, era só titular camisa 10. Eu ainda tive que passar pelas aspirantes, camisa 5, 8 e tal. Agora, Tchalão, só camisa 10 dos titulares. O cara manda bem. Bom, vamos falar então de Campeonato Brasileiro agora, Ana. Teve rodada do final de semana, rodada 32, e já começa, né, o ritmo de emoção, né, no Campeonato Brasileiro vai ficando cada vez melhor. Começar pela rodada, Palmeiras e Sport. O Palmeiras perdeu 2-0. Tchalão, você quer falar alguma coisa do teu Palmeiras? Não quer falar. Bom, o Sport, o torcedor que está em casa ficar assim, o Sport não tinha vencido nenhuma partida, nenhum jogo fora de Recife. Venceu qual? Justamente essa contra o Palmeiras. Marcelo Oliveira, talvez ele tenha se equivocado um pouco na escalação. A gente estava até comentando esse final de semana com uns amigos palmeirenses, né? Porque ele poderia ter feito o quê? Talvez vai a sugestão. Converse com o departamento médico, converse com o pessoal do departamento físico. Quem tá bom aí para jogar hoje e quarta? Todo mundo? Vai pelo menos todo mundo. Tira 3, né? 3 aí a gente não vai usar. Tirava os 3 e ia lá pro jogo contra o Sport, que é concorrente direto pelo G4 no Brasileirão. Vamos supor que aí o Palmeiras, com o time titular, estivesse vencendo. Vamos supor que estivesse aí 2-0, 1-0, enfim. Lá pelos 20 do segundo tempo, você tira mais 3. Pronto. Estava fácil. Teria ganho o jogo, teria poupado 6 jogadores, né, desse rodízio, e ainda estaria na briga pelo G4. Agora o Palmeiras tem mais do que obrigação vencer na quarta-feira, porque se isso não acontecer, perdeu a chance de disputar a Libertadores pelo Brasileirão, apesar que ainda tem muitas rodadas, e pela Copa do Brasil. Faltou planejamento para o Palmeiras. Enfim, vamos que vamos, Tchalão. Vamos falar agora do Santos. Santos e Figueirense fizeram um jogo medonho, horroroso, meu Deus do céu. 0-0. Teve um pênalti a favor do Figueirense, que o juiz não marcou, mas, assim, mesmo com esse empate, o Santos ficou ainda em 4º lugar. A tabela ajudou ainda o Santos nessa parada toda, agora com o mesmo número de pontos que o São Paulo e que o Internacional. Falando em São Paulo ganhou ontem um belo gol do Alexandre Pato.
1-0 em cima do Curitiba. O Curitiba começa a ficar numa situação mais complicada realmente no Brasileirão. São Paulo já faz aquilo que o Palmeiras deveria ter feito, né? Já colocou todos os titulares mesmo, até mesmo porque vai ser difícil reverter essa situação contra o Santos pela Copa do Brasil na quarta-feira. Não vence o Santos na Vila Belmiro por mais de 3 gols de diferença desde a época de 60, desde a década de 50, aliás. O último clássico, o São Paulo venceu com mais de 3 gols fora de casa, foi um no Pacaembu contra o Corinthians em 2005. Ou seja, a situação não está legal, não está boa lá para o São Paulo. Bom, falar de Corinthians, Tchelão, e o Corinthians, o que você acha? Vai secar o Corinthians? O cara tá bravo com o Corinthians, rapaz. Ó, Corinthians venceu ontem 1-0 o Flamengo, né? O Wagner Love fez o gol. Tava todo mundo falando do Guerreiro, aí o Wagner Love vai lá, faz o gol. Perdeu o Elias para a próxima rodada, né? Teve o lance do Elias que gerou todo esse cartão amarelo. Enfim, 2 jogadores fizeram o sanduíche do Elias. Talvez eu ali no papel do árbitro marcaria pênalti. Depois de uma discussão lá, acabou dando cartão amarelo. O Elias não joga o jogo contra o Atlético Mineiro, mas o Corinthians está indo aí, firme e forte. Não é campeão ainda. Tem 2 jogos aí decisivos. Contra o Atlético Mineiro já na próxima semana, já no próximo domingo, e contra o São Paulo, que é clássico na Arena Itaquera. Esses jogos aí vão definir a situação. O Atlético Mineiro ontem venceu a Ponte. E não foi, assim, aquele jogo que você fala assim que o Atlético venceu muito bem. Ele venceu, assim, com certa dificuldade. A Ponte Preta quase empatou, só não empatou porque o Vitor acabou tirando ali a bola no finalzinho ali com a ponta do pé. Por isso que ainda o Atlético venceu. Essa semana vai ser muito decisiva, o pessoal vai ficar acompanhando com muita emoção aí a situação desse jogo Corinthians e Atlético Mineiro. E o Tchelão, manda de novo a tua mensagem aí, como é que é? Vai secar o Corinthians? Bom, torcedor corintiano, depois você se acerta com o Tchelão por aí. Então é isso, Ana Paula, boa noite pra você, Tchelão. Até quarta-feira, tá? Se o pessoal do Corinthians deixar, né? Porque a situação, a batata tá assando com o pessoal lá. Então é isso, Tchelão. Cuidado, hein? Ao atravessar a rua, cuidado. Excelente noite para você, Ana Paula. Para você de casa. Até quarta-feira. Obrigada, Edivandro, Tchelo. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. E para rever as reportagens desta e de outras edições, acesse o nosso site. É o tvunifev.com.br. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã, 6:45 da noite. Eu espero você. Até lá.